Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir o primeiro arco do Flash Absoluto, chamado de O Flash de Dois Mundos, que vai da edição 1 até à 6. E este vídeo é a junção de outros vídeos que já estão no canal. Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu vou resumir o primeiro arco do Flash Absoluto, e no vídeo de hoje eu vou resumir a primeira edição do Flash Absoluto. E a história desta primeira edição começa com uma pessoa questionando-se o que é que ele fez, dizendo que ele estragou tudo e que não pode voltar atrás, tem que continuar. E essa pessoa era o Wally West, o Flash absoluto deste novo universo absoluto. E nesse mesmo momento o seu corpo estava a passar por mudanças, com ele a gerar raios e a vibrar molecularmente, como se ele estivesse em uma outra frequência, o que fez com que ele perdesse o controle desses seus novos poderes. Estava tudo a acontecer muito rápido e ele precisava de respirar para poder ir mais devagar. E depois que ele consegue se acalmar um pouco, ele lembra-se como tudo começou há 2 dias atrás, em uma noite chuvosa com Wally West a voltar sozinho para a sua casa. Wally West neste novo universo absoluto era um jovem de 15 anos. E ele estava sozinho porque aparentemente ele não tinha amigos. No entanto, ele tenta se convencer que não precisa de ninguém, porque no final todas as pessoas estão sozinhas. E assim ele também consegue ter controle total dos seus pensamentos acelerados. O Wally West atualmente estava a viver em uma área restrita, em um lugar chamado de Fort Fox. E o Wally West sabia que não deveria estar na rua até aquela hora. Inclusive, um dos guardas da entrada diz que o pai do Wally West vai ficar furioso com ele. Mas nesse mesmo momento, o Dr. Barry Allen surge na entrada e diz que vai acompanhar o Wally West até à sua residência. E é assim que a história apresenta o Barry Allen deste novo universo absoluto. E enquanto o Dr. Barry Allen acompanha o Wally West até à sua residência, ele pergunta ao Wally West se valeu a pena ele ficar na rua depois do horário de recolher. Mas o Wally West responde que na verdade não valeu a pena, porque não tinha nada para fazer por ali. E nessa resposta o Dr. Barry Allen entende que deve ser difícil para o Wally West fazer amigos, mas também sabe que o Wally West já deve estar acostumado com isso, porque ele e o seu pai estavam no Texas antes de serem transferidos para ali, e antes disso em Iowa. Era uma vida de um filho de militar. Depois dessa conversa, o Wally West despede-se do Dr. Barry Allen, mas para o animar, o Dr. Barry Allen pergunta se ele quer ver algo interessante. E por isso o Dr. Barry Allen leva o Wally West até ao seu laboratório dentro do Fort Fox e pergunta ao Wally West se o seu pai contou-lhe alguma coisa sobre o que eles faziam ali. Mas o Wally West diz que não, ele e o seu pai não conversam muito sobre o seu trabalho. O Dr. Barry Allen estava a trabalhar em algo chamado de Projeto Olympus. Mas o Dr. Barry Allen não podia dar mais detalhes sobre o projeto porque era confidencial. Ele só pode dizer que é um projeto que está na fronteira da física e da biologia, e como é um projeto do exército, o objetivo, obviamente, é o desenvolvimento de armas, mas isso é só o começo. O Dr. Barry Allen diz que o Wally West é um jovem esperto demais para ficar sentado ali no quartel, e indo para aquela vergonha que chamam de escola. Talvez o Wally West possa trabalhar como o seu ajudante ali no laboratório. O Wally West diz que seria ótimo, mas o seu pai nunca deixaria. Além disso, tudo isso é super confidencial. No entanto, o Dr. Barry Allen diz que pode dar um jeito e que pode falar com o seu pai também. Ele tem certeza que, depois que ele explicar ao seu pai, ele vai entender. Mas o grande problema é que nesse mesmo momento a conversa é interrompida pela chegada do próprio pai do Wally West, que diz que não vai entender. Além de reclamar e repreender o seu filho por ter saído do forte naquele horário. Porém, o Wally West diz que só foi dar uma volta pela cidade e perdeu a noção do tempo. Ainda assim, o seu pai diz que ele fica por aí com os seus amigos fazendo sei lá o quê. Mas o Wally West responde visivelmente chateado que não tinha nenhum amigo. O pai do Wally West é o Coronel Rudy West e ele repreende o Dr. Barry Allen porque ele sabe muito bem que os civis não são permitidos ali embaixo. No entanto, o Dr. Barry Allen só queria ajudar. Ele sabe que o Wally West estava a morrer de tédio preso ali.
Só que o Coronel Rudy West diz para o Dr. Barry Allen cuidar da sua vida e que ele tem sorte de ele não o denunciar. E depois grita com o seu filho Wally West, mandando-o voltar para casa. Na página seguinte, a história passa para o presente, com Wally West refletindo que nunca deveria ter ido com o Dr. Barry Allen e nunca deveria ter ficado com o seu pai, e que ele deveria ter fugido quando teve chance, mas pelo menos ali sozinho ele não pode magoar ninguém. O grande problema é que o Wally West estava no meio do deserto de Nevada e vê um veículo militar de alta tecnologia a vir em sua direção. Além disso, nesse mesmo momento, um tipo de drone com o formato de um boomerang é enviado atrás dele. O Wally West tenta correr para dentro de uma caverna para fugir, mas o drone com o formato de um boomerang consegue localizá-lo dentro da caverna, deixando o Wally West sem saída. Para piorar a situação ainda mais, de dentro do veículo militar de alta tecnologia sai uma equipa de operações especiais de elite, equipada com alta tecnologia, que foi enviada para capturar o Wally West para o projeto Olympus. E esta equipa de operações especiais de elite é a versão alternativa deste novo universo absoluto da galeria de vilões do Flash. Depois disso, a história volta um dia antes com Wally West no seu quarto a tocar guitarra, quando é interrompido pelo seu pai, que queria conversar sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Acontece que o trabalho que eles estão a fazer ali é perigoso e o Coronel Rudy West precisava estar ali, mas também precisava manter o seu filho, Wally West, seguro. O Wally West sabe que esse é o trabalho do seu pai, mas ele está cansado de viver desta maneira, trancado no seu quarto à espera de novas ordens para eles se mudarem de novo. Pelo menos o Dr. Barry Allen viu potencial nele. Depois disso, Wally West termina a discussão com seu pai dizendo que se a sua mãe ainda estivesse viva, ela e o Wally West já teriam abandonado o seu pai há muito tempo. E na sequência, Wally West sai de casa no meio de uma chuva intensa, onde ele vê um tipo de reflexo estranho nas poças de água. Em seguida, ele vai até ao laboratório para procurar o Dr. Barry Allen. Mas ao andar pelos corredores do laboratório, ele encontra um tipo de macaco verde estranho que o assusta. Posteriormente, o Wally West encontra o Dr. Barry Allen em um tipo de redoma que emitia raios, agindo como um acelerador de partículas. E quando o Dr. Barry Allen vê o Wally West, ele grita para o Wally West correr para longe dali. Na página seguinte, a história passa para o presente, com Wally West dentro da caverna a correr para tentar fugir e esconder-se da equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia, que foi enviada para o capturar no meio do deserto de Nevada. Nesse mesmo momento, Wally West corria o máximo que podia, enquanto dizia que ele estragou tudo e que era tudo culpa sua e que ele podia correr quanto quisesse, nunca seria longe o suficiente. Porque ele nunca vai conseguir correr dos seus próprios pensamentos, da visão de como ele aparentemente causou a morte do Dr. Barry Allen. Na página seguinte, a história avança um ano depois destes eventos, no laboratório destruído do Dr. Barry Allen, com um novo personagem misterioso a surgir através de uma superfície refletiva. O que quer dizer que este personagem é o mestre dos espelhos deste novo universo absoluto, e ele interage com os computadores do laboratório para poder acessar os arquivos do projeto Olympus, onde é possível ver algumas imagens de um tipo de criatura de lava, do Wally West interagindo com o estranho macaco verde do laboratório e do Wally West com o seu uniforme de Flash absoluto, entre outras. Depois disso, a edição termina com o mestre dos espelhos deste novo universo absoluto a dizer que está na hora de fazer todo este mundo desmoronar. E a história desta segunda edição começa mais ou menos de onde a última edição parou, com o Wally West, o Flash absoluto, dentro das cavernas a culpar-se pela aparente morte do Dr. Barry Allen e a esconder-se da equipa de operações especiais de elite, equipada com alta tecnologia, que foi enviada
para o capturar no meio do deserto de Nevada. Inclusive, nesse mesmo momento, o Wally West é surpreendido pelos drones com o formato de bumerangues, controlados pelo Capitão Boomerang deste novo universo absoluto, que o localizam. Enquanto isso, o Capitão Frio deste novo universo absoluto usa a sua arma de gelo para bloquear os caminhos dentro das cavernas, cercando o perímetro. Ao mesmo tempo em que, do lado de fora, a Patinadora Dourada e a Trapaceira deste novo universo absoluto preparam-se para capturar o Wally West. Mas antes disso, a Trapaceira deste novo universo absoluto, também chamada de Jess, diz que não gosta daquilo. Tinha algo de errado com aquela operação. Porém, as suas suspeitas são ignoradas pela sua equipa, porque nesse mesmo momento, dentro das cavernas, os drones com o formato de bumerangues começam a atacar o Wally West, forçando-o a fugir. O grande problema é que os caminhos dentro das cavernas estavam bloqueados com gelo, o que acaba por obrigar o Wally West a seguir pelo único caminho possível, que o leva diretamente até uma armadilha. Mas quando a Patinadora Dourada tenta atacá-lo, o Wally West, provavelmente pela adrenalina, utiliza inconscientemente a vibração molecular para atravessar pelo ataque. O que surpreende a Patinadora Dourada e faz com que ela perceba que as suspeitas da Trapaceira estavam certas. Ao mesmo tempo, o Wally West estava fora de controle a correr em super velocidade, sentindo que tinha alguma coisa de errada com ele. Era como se o seu corpo fosse obrigado a se mover, senão ele iria explodir em 1 milhão de pedacinhos. Mas o Wally West é obrigado a parar quando o seu pé é atingido por um disparo da arma de gelo do Capitão Frio. E como é óbvio, a equipa de operações especiais equipada com alta tecnologia aproveita o momento para cercar o Wally West, que, se sentindo encurralado, fica mais uma vez fora de controlo e grita para eles o deixarem sozinho, ao mesmo tempo em que o seu corpo explode em uma onda de raios. O que fez com que ele se lembrasse do momento em que aconteceu o grande acidente que fez com que ele ganhasse os seus superpoderes e o Dr. Barry Allen ainda estava vivo. O Dr. Barry Allen sai da redoma que emitia raios que agia como um acelerador de partículas para tentar ajudar o Wally West. Mas mesmo assim o Wally West acaba por desaparecer. E nesse mesmo momento o Coronel Rudy West, o pai do Wally West, surge no laboratório e ataca o Dr. Barry Allen, enquanto pergunta o que é que ele fez com o seu filho. E depois de uma sequência de cenas do Coronel Rudy West extremamente furioso a espancar o Dr. Barry Allen, Wally West volta a aparecer envolvido em uma estranha energia ainda desconhecida. Nesse momento, o seu pai, o Coronel Rudy West, e o Dr. Barry Allen tentam ajudá-lo, para ele focar em parar de se mover em super velocidade. No entanto, o Wally West estava fora de controlo e não consegue parar, o que faz com que ele, na sequência, libere toda a energia que acumulou no seu corpo. E com isso a história volta novamente ao presente, com o Wally West no meio do deserto de Nevada, à frente da equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia, que foi enviada para o capturar. Inclusive, eles foram salvos da explosão de energia do corpo do Wally West, graças aos escudos no formato de bolhas feitos pela Trapaceira, que é a mesma tecnologia que a Trapaceira usa para capturar o Wally West. E ela diz que vão levar o Wally West de volta para o Fort Fox, aonde irão abri-lo para estudá-lo, assim como fizeram com o Nicky Rory e o Raymond, que no universo principal são conhecidos como onda térmica e nuclear. Porém, o Wally West, o Flash Absoluto, não lhes dá a chance de o levarem de volta, porque nesse mesmo momento ele usa a sua vibração molecular para escapar da bolha feita pela Trapaceira, voltando novamente a correr em super velocidade. A Patinadora Dourada deste novo universo absoluto até tenta ir atrás dele, mas o Wally West, o Flash Absoluto, é muito rápido e consegue deixá-la para trás, fazendo ela comer poeira, em uma sequência de cenas de ação incríveis e estilosas. Ao correr em super velocidade, o Wally West sente-se estranho, como se ele estivesse ali, no presente, sendo perseguido no meio do deserto de Nevada,
e ao mesmo tempo ele também estava no passado no laboratório junto com o seu pai, o Coronel Rudy West, e o Dr. Barry Allen. Mas ele também estava ainda mais no passado, quando ele tinha 3 anos de idade e o seu pai estava de licença e o levou para um parque de diversões quando a sua mãe ainda estava viva. Além disso, ele também tem visões de si mesmo em 2 possíveis futuros. Em um deles, o Wally West é um grande herói, e no outro, ele é uma espécie de monstro da velocidade. Depois de ter essas visões, o Wally West, de forma brusca, finalmente consegue parar de correr em super velocidade e questiona-se o que é que está a acontecer com ele e no que é que ele está-se a transformar. Na página seguinte, o Capitão Frio deste novo universo absoluto diz que já chega desta bizarrice e, sem mais opções, ele manda o Capitão Boomerang deste novo universo absoluto libertar uma suposta arma secreta que estava dentro do veículo militar de alta tecnologia. Depois disso, a edição termina com a revelação que a suposta arma secreta é o Grodd deste novo universo absoluto, que também é o mesmo macaco verde estranho que o Wally West tinha visto no laboratório do Dr. Barry Allen. E a história desta terceira edição começa com um momento de conexão, uma conexão entre o Wally West e o Dr. Barry Allen. E pela narração do próprio Wally West, o Flash Absoluto, é revelado que o Wally West se conectou com o Dr. Barry Allen naquele momento em que o Dr. Barry Allen tocou no Wally West, que estava envolvido naquela estranha energia ainda desconhecida. E teria sido o contacto com essa estranha energia ainda desconhecida que aparentemente causou a morte do Dr. Barry Allen. Depois dessa situação traumática, o Wally West foge em super velocidade do laboratório e do Fort Fox, iniciando toda esta perseguição. O grande problema é que o Wally West não estava sozinho quando fugiu em super velocidade, porque ele sentia como se alguém estivesse junto com ele acompanhando-o o tempo todo. E quando o Wally West parou de correr em super velocidade e olhou para trás, ele viu o Dr. Barry Allen, com uma aparência sinistra, a morrer de forma lenta e agonizante, implorando pela ajuda do Wally West, como se tudo aquilo fosse um pesadelo. Na página seguinte, a história passa para o presente, com o Wally West ainda a fugir da equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia que foi enviada para o capturar. Depois que conseguiu despistá-los, ele encontrou uma quinta onde se escondeu para poder descansar um pouco. Enquanto isso, o Capitão Free estava a reportar os status da missão ao seu superior, que era o próprio Coronel Rudy West, o pai do Wally West, que queria trazer o seu filho de volta com vida. Com a ajuda de um dos operadores do Fort Fox chamado The Town, eles conseguem ver tudo o que o Grodd deste novo universo absoluto vê. Mais tarde, o Grodd consegue seguir os rastros do Wally West até à quinta onde ele se escondeu para poder descansar um pouco. Então, quando os dois se encontram, Wally West reconhece o Grodd como sendo o mesmo macaco verde estranho que ele encontrou no laboratório do Dr. Barry Allen. Sendo assim, o Grodd estende o seu dedo em direção ao Wally West, que retribui tocando no dedo do Grodd. E isso estabelece uma nova conexão. Uma conexão entre o Wally West e o Grodd. O que faz com que os dois tenham visões dos acontecimentos que o Wally West viveu recentemente, como, por exemplo, o passeio dele nos arredores do Fort Fox, a sua discussão com o seu pai, o Coronel Rudy West, a morte trágica do Dr. Barry Allen e quando ele estava no laboratório envolvido naquela estranha energia ainda desconhecida que lhe deu a sua super velocidade. Além disso, os dois também compartilham visões das suas lembranças do passado, como, por exemplo, quando Wally West era criança e a sua mãe leu uma história para ele, quando a mãe do Wally West ficou doente e depois o seu funeral.
Também temos um momento carinhoso do Grodd na selva com a sua mãe, a mãe do Grodd sendo morta depois e ele sendo capturado para depois passar por experimentos que o transformaram no que ele é hoje. Após esse momento de conexão em que eles compartilharam as suas lembranças, eles agora eram aparentemente capazes de se comunicarem através de telepatia, e o Grodd diz que eles são iguais, e por causa disso o Grodd decide ajudá-lo. O grande problema é que nesse mesmo momento eles são interrompidos e surpreendidos quando surge no céu um dos drones com o formato de boomerang controlado pelo Capitão Boomerang deste novo universo absoluto que os localiza e efetua em uma cena de ação muito épica um grande ataque que destrói tudo por perto. Apesar deles terem conseguido escapar do ataque, o problema deles só estava a começar, porque a equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia que foi enviada para capturar o Wally West, o Flash Absoluto, estava a chegar. E nesse mesmo momento o Wally West também volta a sentir que ele precisava de correr. E enquanto ele tem essa sensação, o seu corpo volta novamente a liberar a estranha energia ainda desconhecida. E dessa estranha energia ainda desconhecida algo tenta se materializar, uma espécie de criatura sinistra, parecida com a visão que o Wally West teve do Dr. Barry Allen quando ele morreu. Mas graças à conexão entre eles, o Grodd conseguiu ajudar o Wally West a acalmar-se. E com a equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia que foi enviada para capturar o Wally West a aproximar-se, o Grodd usa as suas habilidades psíquicas para atacar os seus antigos aliados. Perante esse ataque, o Capitão Boomerang deste novo universo absoluto transforma um dos seus maiores drones com o formato de boomerang em asas e voa em direção ao Wally West, que volta a correr em super velocidade, mas desta vez não era para fugir, porque ele sente que não pode mais correr dos seus problemas. Ele precisa de enfrentá-los, e assim ele usa a força da sua velocidade para efetuar um contra-ataque devastador que derruba o Capitão Boomerang em uma cena de ação insana. Depois disso, o Grodd diz para o Wally West fugir. No entanto, o Wally West recusa-se a ir sem o seu novo amigo. E é dessa forma que o Wally West e o Grodd saem dali juntos. E mais tarde naquela noite o Wally West volta para a caverna onde estava o corpo morto do Dr. Barry Allen e percebe que toda a vida que ele tinha antes acabou. Ele não pode voltar. Por isso, agora pretende abraçar a sua nova vida. E ao aceitar isso, ele sente-se calmo, algo que ele não sentia há muito tempo. Depois disso, na página seguinte, a edição termina com uma cena muito épica e estilosa do Wally West, o Flash Absoluto, finalmente a usar o seu traje de herói e a sentir-se livre para correr. Resumo da quarta edição do Flash Absoluto. E a história desta quarta edição começa com Wally West a recordar alguns truques que a sua mãe lhe ensinou para acalmar a sua mente. Como primeiro pensar em 5 coisas que ele podia ver, depois em 5 coisas que ele podia tocar e por fim em 5 coisas que ele podia ouvir. E ele recordou-se disso no funeral da sua mãe e tentou fazer isso, mas não conseguiu porque tudo ali fazia-o pensar na morte da sua mãe. No entanto, no meio dessas recordações dolorosas, Wally West de repente vê-se naquele mesmo lugar, só que no presente. E, ao olhar para a cova onde deveria estar o corpo da sua mãe, ele vê novamente o Dr. Barry Allen naquela forma sinistra, a morrer de forma lenta e agonizante, implorando pela ajuda do Wally West. Mas nesse mesmo momento, o Wally West acorda assustado, percebendo que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. E com
à ajuda do seu novo amigo e companheiro de viagem, Grodd, o Wally West consegue acalmar a sua mente. Depois disso, o Grodd comenta que estava calor, e o Wally West concorda e diz que estava calor demais para dormir e que ele também estava cheio de fome. Por isso, o Grodd volta a esconder-se dentro da mochila do Wally West para não chamar a atenção, mesmo o Grodd não gostando disso, para eles poderem ir ver se conseguem encontrar alguma coisa para eles comerem. O Wally West e o Grodd agora estão em Central City, e dentro da cidade eles encontram uma fila de uma associação de distribuição de alimentos para os mais necessitados, e entram nela. Mas enquanto eles esperam a sua vez, surge do nada um homem misterioso que pergunta quantos anos o Wally West tinha. E esse homem misterioso era o Ralph Dibny, que no universo principal é conhecido como o Homem Elástico. E ele queria saber a idade do Wally West porque, se ele for menor de 18 anos, tem um outro abrigo para jovens a um quarteirão dali, que poderia ser melhor para ele. Inicialmente, o Wally West fica desconfiado com o convite, mas o Ralph Dibny estava acompanhado por uma jovem que deve ser mais ou menos da mesma idade do Wally West, chamada de Linda, que o faz mudar de ideias. E provavelmente esta personagem deve ser a Linda Parker, deste novo universo absoluto, que no universo principal é a namorada e mais tarde a esposa do próprio Wally West. Na página seguinte, a história passa para a equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia, que foi enviada para capturar o Wally West, que neste momento estava a acompanhar alguns cientistas que estavam a estudar os rastros da estranha energia ainda desconhecida deixados pelo Wally West, o Flash Absoluto. E quando a Jess, a trapaceira deste novo universo absoluto, tenta tocar na estranha energia ainda desconhecida, ao mesmo tempo em que ela diz que a estranha energia ainda desconhecida era um tipo de portal, acontece uma explosão e a energia desaparece. Depois disso, o Coronel Rudy West, o pai do Wally West, visivelmente furioso com a equipa por eles não terem conseguido conter um jovem de 15 anos, além de também terem perdido o Grodd, diz que quer os quatro recarregados e prontos para a ação, e para eles descobrirem uma forma de trazerem o seu filho de volta inteiro, enquanto ele voltaria ao Fort Fox para descobrir o que é que o Dr. Barry Allen estava a fazer no seu laboratório. Depois disso, na página seguinte, a história volta para o Wally West, que estava no abrigo para jovens do Ralph Dibny e da sua esposa Sue Dibny. E ele estava a almoçar enquanto, discretamente, ele também alimentava o Grodd, que estava escondido na sua mochila. E é nesse mesmo momento em que a Linda aparece e senta-se com ele. E depois dos dois se apresentarem, eles começam a conversar sobre eles mesmos e sobre o que é que os levou até ali. E a Linda pergunta de onde ele veio. E o Wally West responde que ele não veio de lugar nenhum, porque ele é um filho de um militar e mudou-se muito. E ele ainda pergunta se era disso que ele estava a fugir. E o Wally West responde que sim, era disso e de outras coisas. E ele ainda diz que todos ali também estão a fugir de alguma coisa, mas que o Ralph e a Sue são boas pessoas. E nisso o Wally West pergunta então do que é que a Linda estava a fugir. Porém, ela demonstra que não quer responder, então Wally West pede-lhe desculpa. Mas ela diz que está tudo bem e depois levanta-se e oferece a sua refeição ao Wally West, porque ela percebeu que ele acabou com a sua refeição muito rápido. Posteriormente, em um dos quartos compartilhados do abrigo, Wally West recebe do Ralph uma pasta de dentes, uma escova de dentes e algumas outras coisas que ele pode precisar. Além disso, ele também diz que as únicas regras que eles têm ali é nada de drogas, nada de brigas e pedem a todos que façam um turno ajudando na limpeza e na cozinha. Depois que o Ralph deixa o quarto, Wally West tenta conversar com o seu pequeno amigo Grodd para eles ficarem ali por alguns dias. Mas ao abrir a sua mochila, ele vê que o Grodd já não está mais lá. E depois ele vê, pela janela do abrigo, o seu pequeno amigo e companheiro de viagem, Grodd, a fugir.
Na página seguinte, a história passa para o laboratório destruído do Dr. Barry Allen, no Fort Fox, onde o Coronel Rudy West, o pai do Wally West, estava a investigar o lugar, quando é interrompido pela Dra. Eleanor Town, a líder de pesquisa e chefe do Dr. Barry Allen. Ela diz que o Dr. Barry Allen estava a trabalhar em uma parceria com a Corporação Lazarus, a mesma que apareceu nas histórias do Superman Absoluto, em estudos com armas. Mas quando o Coronel Rudy West pergunta o que é que eles estavam a fazer ali, a Dra. Eleanor Town diz ao Coronel Rudy West que a sua missão era garantir a segurança do trabalho deles, não questioná-lo. Porém, o Coronel Rudy West exige saber mais e diz que o seu filho é apenas um jovem de 15 anos e não uma das suas cobaias. Mas a Dra. Eleanor Town diz que ele está errado, porque agora o seu filho é um milagre. Mas o Coronel Rudy West não gosta dessa conversa. Porém, a Dra. Eleanor Town diz que o Dr. Barry Allen pode ter morrido, mas a sua morte pode não ter sido em vão, já que o Wally West pode ser o maior sucesso que eles já tiveram. E a prova disso é que a equipa deles não teve nenhuma chance contra ele. E para a surpresa do Coronel Rudy West, a Dra. Eleanor Town revela que sabe onde o Wally West e o Grodd estão, porque eles estavam a rastrear o Grodd este tempo todo. Mas eles não eram a prioridade, porque a explosão que deu a super velocidade ao Wally West e que matou o Dr. Barry Allen também libertou algumas cobaias que estavam no laboratório. E essas eram as prioridades. Entre as cobaias estavam os projetos chamados de Projeto Nuclear, Projeto Mago e Projeto Onda Térmica. Na página seguinte, a história volta para Central City, onde Wally West estava a seguir o seu pequeno amigo e companheiro de viagem Grodd, que o leva até aos esgotos da cidade, enquanto o Grodd diz que ele e o Wally West precisam parar o quente. Inicialmente, o Wally West, o Flash Absoluto, fica meio confuso e não entende o que é que o Grodd queria dizer, mas quando o Grodd mostra-lhe, o Wally West, o Flash Absoluto, finalmente entende de que é que ele estava a falar. Porque depois disso, na página seguinte, a edição termina com a revelação de uma espécie de criatura inteiramente feita de lava. Era uma das cobaias do laboratório do Fort Fox, que escaparam, na mesma explosão que deu a super velocidade ao Wally West e que matou o Dr. Barry Allen. Aquela criatura era a onda térmica deste novo universo absoluto. Resumo da quinta edição do Flash Absoluto. E a história desta quinta edição começa de onde a última parou, com o Wally West, o Flash Absoluto, e o Grodd dentro dos esgotos à frente do onda térmica deste novo universo absoluto, que é uma espécie de criatura inteiramente feita de lava. Naquele momento, o Wally West fica muito assustado ao ponto de não se conseguir mexer, e também se questiona se seria ali o seu fim. Mas quando ele olha nos olhos da criatura, ele sente que a conhece. No entanto, quando Wally West, o Flash Absoluto, tenta tocar no onda térmica, acontece uma espécie de explosão de energia, que faz com que os dois sintam muita dor. O que, obviamente, irrita a onda térmica deste novo universo absoluto, que ataca o Wally West, o Flash Absoluto, que consegue desviar do ataque usando a sua super velocidade em uma cena de ação muito épica, enquanto o Grodd pede para o Wally West ajudar o onda térmica. Mas na sequência, o Wally West, o Flash Absoluto, volta a sentir a mesma sensação que ele sentiu no deserto e que ele sentiu com o Dr. Barry Allen. Ao mesmo tempo em que o onda térmica deste novo universo absoluto aproveita a distração do Wally West do Flash Absoluto para sair dos esgotos, à frente do abrigo para jovens do Ralph Digny e da sua esposa Sue Digny. E ao ver aquela espécie de criatura inteiramente feita de lava, o Ralph Digny diz para a Linda e os outros fugirem, enquanto ele ficaria para trás para servir de distração. Depois disso, na página seguinte, a história passa para o Fort Fox, onde a equipa de operações especiais de elite estava à espera das novas ordens. E nisso a patinadora dourada e a trapaceira têm uma pequena discussão, porque
as duas recusam-se a retirar os seus equipamentos de alta tecnologia, mesmo fora das missões. Mas essa pequena discussão é interrompida pela chegada da Dra. Eleanor Town, que diz que ela poderia tirar esses equipamentos delas a qualquer momento. Além disso, ela também diz que tem boas notícias. Ela sabe onde está o Wally West e o Grodd, e que o Grodd levou o Wally West até o seu antigo companheiro Nick Fury, o Onda Térmica. E ao saber disso, o Capitão Frio fica irritado, porque anteriormente a Dra. Eleanor Town tinha-lhes dito que o Nick Fury não tinha sobrevivido aos testes. No entanto, a Dra. Eleanor Town apenas diz que contou-lhes o que eles precisavam saber. Mas as coisas estão a evoluir rapidamente e ela está disposta a revelar mais. Mas primeiro eles precisam capturar o Wally West. Depois disso, na página seguinte, a história volta para o abrigo para jovens do Ralph Digny e da sua esposa Sue Digny, que estava a ser atacado pela onda térmica deste novo universo absoluto, que estava descontrolado. Enquanto nos esgotos o corpo do Wally West, o Flash Absoluto, estava a liberar a estranha energia ainda desconhecida. Mas graças à conexão entre o Wally West e o Grodd consegue ajudar o Wally West a acalmar-se. E depois diz que estava tudo bem em ficar com medo, mas ele precisava ajudar. E eles vão fazer isso juntos. E dessa forma o Wally West, o Flash Absoluto, pega de dentro da sua mochila o seu traje de herói e entra em ação ao lado do seu pequeno amigo e companheiro de viagem Grodd, em uma cena de ação muito épica, aonde o Wally West, o Flash Absoluto, salva o Ralph Digny de um dos ataques do Onda Térmica. E nisso o Ralph reconhece o Wally West, mas eles não têm tempo para conversar. Depois disso, o Wally West, o Flash Absoluto, tenta atacar o Onda Térmica deste novo universo absoluto, porém os seus ataques não resultam. E por isso o Grodd diz para ele parar de atacar e tentar tirar o calor do Onda Térmica. E sem mais nenhuma oposição, naquele momento o Wally West, o Flash Absoluto, deixa-se ser atingido pelo ataque do Onda Térmica. Dessa maneira absorvendo o calor em forma de energia do corpo do Onda Térmica. O que provoca uma nova visão ao Wally West, onde ele se vê em um outro lugar estranho no meio do nada, aonde ele ouve uma voz o chamando, e na sequência surge do nada uma mão gigantesca como se quisesse agarrá-lo. Mas para a sorte dele, nesse mesmo momento, o Wally West, o Flash Absoluto, ouve a voz do Ralph Digny o chamando, o que acaba por parar aquela estranha visão. E como é óbvio, depois de tudo o que viu, o Wally West, o Flash Absoluto, fica meio confuso e agitado. Mas pelo menos ele conseguiu fazer com que o Nick Fury, o Onda Térmica, voltasse à sua forma humana. Depois de tudo isso, o Ralph Digny e a Linda tentam ajudar o Wally West, o Flash Absoluto. Porém, o grande problema é que nesse mesmo momento surgem no céu helicópteros militares. E ao vê-los, o Wally West, o Flash Absoluto e o seu amigo e companheiro de viagem Grodd fogem dali antes que eles cheguem. Na página seguinte, a história volta para o Fort Fox, com a Dra. Eleanor Town a dar as novas ordens à equipa de operações especiais de Elite, onde ela diz que tem total conhecimento dos movimentos do Wally West e que capturá-lo é a prioridade. Já o Grodd, por mais que ela também o queira capturado com vida, ela diz que ele é dispensável se for necessário. Enquanto ao Nick Fury, a Dra. Eleanor Town diz que o Coronel Rudy West irá recuperá-lo. Só que, ao dizer isso, a Dra. Eleanor Town percebe que o Coronel Rudy West não estava na reunião. E isso era porque o Coronel Rudy West estava a aproveitar aquele momento para investigar os laboratórios do Fort Fox. E depois disso, na página seguinte, a edição termina com o Coronel Rudy West a descobrir que a Dra. Eleanor Town estava a esconder criaturas alienígenas presas em tubos de contenção. E a história desta sexta edição começa 6 meses atrás, em Oklahoma, com o Capitão Boomerang deste novo universo absoluto
em um bar a beber e a dar em cima de uma mulher, até que ele entra em uma discussão com o irmão dela, que na sequência expulsa-o do bar. E é aí, caído no chão, fora do bar, que o Coronel Rudy West o encontra e pergunta se ele estava a ter uma noite difícil. Além disso, o Coronel Rudy West também revela que estava à procura dele para lhe oferecer uma proposta que pode limpar a sua ficha e dar-lhe um novo recomeço. Pelo que a história dá a entender, a ficha do Capitão Boomerang está suja por causa de algo que ele fez no passado em uma missão na Síria, e esta oferta pode limpar a sua ficha. Inicialmente o Capitão Boomerang fica meio desconfiado com a proposta, porque ela era boa demais para ser verdade. Mas nisso o Coronel Rudy West diz que não pode garantir que ele saia vivo desta. Mas se sobreviver, a recompensa vai ser boa, e sem mais nenhuma outra opção, ele aceita a proposta. Naquela mesma noite, em um hotel, o Coronel Rudy West tenta ligar para o seu filho Wally West, mas ele não atende. O Coronel Rudy West vai para o Kansas no dia seguinte e queria saber como o seu filho estava, mas ele não responde às suas ligações nem às suas mensagens. E por isso o Coronel Rudy West pede ao seu filho para ele, pelo menos, responder para ele saber que ele estava bem. E depois de olhar para uma foto da sua família, o Coronel Rudy West vai descansar. Depois disso, a história passa para o dia seguinte no Kansas, onde o Leonard Snart, o Capitão Frio, encontra no chão a sua irmã Lisa, a patinadora dourada, que tinha perdido as duas pernas durante a guerra, e coloca-a de volta na sua cadeira de rodas, mesmo contra a sua vontade, iniciando uma discussão entre eles, que é interrompida quando o Coronel Rudy West bate à porta. Depois disso, o Coronel Rudy West e o Leonard Snart, o Capitão Frio, conversam sobre a situação atual dele e da sua irmã Lisa, que não está a lidar muito bem com a perda das suas pernas. Porém, o Coronel Rudy West diz que o que aconteceu com a equipe do Leonard Snart, o Capitão Frio, poderia ter sido muito pior. Eles poderiam ter sido presos, mas o Coronel Rudy West veio até ali para lhes fazer uma proposta que os pode ajudar com isso. Naquela mesma noite, o Coronel Rudy West tenta ligar de novo para o seu filho Wally West, mas de novo ele não atende. E nesse mesmo momento, o Coronel Rudy West é interrompido quando Leonard Snart, o Capitão Frio, bate à porta e diz que é melhor ele vir ver uma coisa. Toda a equipa estava reunida do lado de fora, porque a Jessie, a trapaceira, simplesmente apareceu do nada ali. A Jessie, a trapaceira, era muito inteligente e já sabia que o Coronel Rudy West estava atrás de toda a equipa. E isso era porque ela colocou rastreadores em todos eles, para ficar 2 passos à frente. Mas, como é óbvio, eles não gostaram de ouvir isso, e depois que a Jessie, a trapaceira, tenta fazer uma piada com a Lisa, a patinadora dourada, parte para cima dela, extremamente furiosa por causa da piada. Depois que o Leonard Snart, o Capitão Frio, separa as duas, a Jessie, a trapaceira, diz que acredita que o Coronel Rudy West estava atrás de toda a equipa para prendê-los pelo que eles fizeram no passado. Porque aparentemente todos ali faziam parte de uma unidade de soldados condenados por corte marcial, soldados desonrados que se rebelaram e aceitaram suborno de um governo estrangeiro. Mas o Coronel Rudy West estava ali para oferecer-lhes uma nova missão. Uma missão extremamente perigosa que ninguém aceitaria no seu perfeito juízo. Uma missão tão secreta que ninguém jamais saberá sobre ela. Ou seja, se todos eles morrerem, ninguém jamais saberá o que aconteceu com eles. Depois dessa explicação, a Lisa, a patinadora dourada, pergunta o que é que acontece se eles não morrerem. E o Coronel Rudy West responde que se eles não morrerem, bem, é aí que a verdadeira diversão começa. Posteriormente, o Coronel Rudy West leva-os para o Fort Fox, no Colorado.
e pergunta se todos viram o que aconteceu na América do Sul, referindo-se aos acontecimentos nas histórias do Superman Absoluto, além dos monstros vistos em Gateway City, nas histórias da Mulher Maravilha Absoluta. Mas a maioria deles diz que os monstros não existem, mas nesse mesmo momento eles assustam-se com um gigantesco gorila geneticamente modificado. E na sequência disso eles são apresentados ao Dr. Barry Allen e à Dra. Eleanor Town. Depois de se apresentarem, eles levam os soldados do Coronel Rudy West para verem com o que é que eles estavam a trabalhar ali. E basicamente o Dr. Barry Allen faz-lhes um tour explicando tudo. Ele diz que no Projeto Olympus eles estão a usar os maiores avanços em física e engenharia para expandir os limites do potencial humano, como por exemplo portais através de vidros para viajar instantaneamente por distâncias incríveis e até ser capaz de se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar sem tecnologia através de conversas telepáticas. Ser capaz de detectar e curar qualquer doença ou defeito em nível molecular. Mas o Leonard Snart, o Capitão Frio e os outros sabem que isso é apenas fachada, porque se o governo está a financiar tudo isto, eles querem armas. E nisso, a Dra. Eleanor Town e o Dr. Barry Allen dizem que não estão ali para fabricar armas para a equipa, mas estão ali para transformá-los em armas. E enquanto eles dizem isso, eles mostram o arsenal de alta tecnologia que têm para a equipa, que já vimos em ação nas edições anteriores. E foi assim que a equipa ganhou os seus equipamentos personalizados, como o Capitão Boomerang, que ganhou os seus drones com o formato de boomerang, e a Lisa, a patineira dourada, que ganhou as próteses das suas pernas. E ao ver toda aquela tecnologia, a Jessie, a trapaceira, diz que aquela tecnologia não é comum e pergunta de onde veio. Mas nesse mesmo momento a história passa para 1944, no deserto de Mojave, onde dois homens estão no meio de uma experiência, quando um deles, chamado de Garrick, tenta desligar a máquina, porque a experiência saiu do controlo deles e poderia explodir. Mas ele é impedido pelo outro homem chamado de Town, que diz que ele estava perto demais para desistir, e empurra o Garrick para dentro da máquina, aparentemente o matando. Depois disso a história volta para o momento em que a Jessie, a trapaceira, perguntou de onde veio aquela tecnologia, com o Dr. Barry Allen a responder que a origem daquela tecnologia era confidencial. O Coronel Rudy West até tenta fazer com que eles revelem mais alguma coisa, mas o Dr. Barry Allen e a Dra. Eleanor Town dizem que eles não têm escolha e que é exatamente por isso que os escolheram. Ou eles os deixam transformar em deuses, ou eles irão para a prisão pelo resto das suas vidas, como traidores. E como é óbvio, todos eles aceitam a missão. Na página seguinte a história volta para onde a última edição parou, com o Coronel Rudy West no Fort Fox a descobrir que a Dra. Eleanor Town estava a esconder criaturas alienígenas presas em tubos de contenção e um disco voador. E nesse mesmo momento ele entende que cometeu um erro ao envolver-se com tudo aquilo e tenta ligar para o seu filho, Wally West, porém sem esperança que ele atenda. No entanto, enquanto ele deixava uma mensagem para o seu filho dizendo que ele não o culpava pela morte da sua mãe e que ela o amava muito assim como ele, para a surpresa do Coronel Rudy West, o seu filho Wally West atende. E o Coronel Rudy West tenta falar com o seu filho para saber onde ele estava para tentar ajudá-lo. Mas nesse mesmo momento a edição termina com dois soldados a conterem o Coronel Rudy West, a mando da Dra. Eleanor Town. Malta, o primeiro arco do Flash Absoluto foi interessante. Eu gostei, mas ainda tem algumas coisas a melhorar. Mas acho que conseguiram cumprir com o que deveria, que era apresentar os personagens que seriam importantes para o futuro desta história
e no final conseguiram deixar um gancho para o próximo arco bem interessante até. Mas agora, falando no geral, foi um primeiro arco interessante, cheio de mistérios, que deixou-me curioso para ver os próximos arcos. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.